A última mensagem que Zion Foster, de 17 anos, enviou antes de desaparecer dizia que ela estava a caminho de casa. A adolescente disse à mãe e ao namorado que sairia naquela noite com seu primo favorito, algo que ela fazia pelo menos 2 vezes por mês. Mas, quando sua mãe procurou o primo no dia seguinte para pedir ajuda para encontrá-la, ele deu uma notícia surpreendente. Disse que não via nem falava com Zion havia anos. Olá, eu sou o Kevin e sejam bem-vindos ao Just Thought Lounge. Hoje analisaremos um caso de desaparecimento que virou assassinato. É uma história sobre uma família e revelações perturbadoras sobre em quem você pode confiar. Vamos dar uma olhada. Sierra Milton, mãe de 6 filhos, acordou em 5 de janeiro de 2022 e descobriu que sua filha mais velha, Zion Foster, não voltara para casa na noite anterior. Zion era aluna do último ano na East Detroit High School e havia acabado de completar 17 anos em novembro. Como muitos adolescentes, Zion passou por uma fase rebelde. Ela tinha ameaçado fugir de casa e até chegou a fazer isso no ano anterior, 2 vezes. Com 16 anos e frustrada com as regras da mãe, ela fugiu para a casa da avó. Convencida a voltar para casa, ela ficou apenas alguns dias antes de sair novamente. Dessa vez, a situação preocupou tanto que Sierra chamou a polícia. Mas foi outro alarme falso. A adolescente estava lutando com o diagnóstico recente de câncer da avó, além do próprio desejo de independência. Aquela manhã de janeiro foi diferente. Zion havia terminado seu turno de trabalho na Detroit Wing Company na noite anterior. Ela pediu permissão para sair após voltar do trabalho. A adolescente foi honesta sobre com quem passaria o tempo, seu primo favorito, Jalen. Nessas condições, Sierra concordou e observou enquanto Zion saía pela porta. Isso foi pouco antes das 11 da noite. No dia seguinte, o namorado da jovem de 17 anos, Vertese Gonzalez, também estudante do ensino médio, enviou mensagem para Sierra. Ela sabia de Zion, ele já não conseguia falar com ela. A última mensagem de texto que ele recebeu foi às 0h59. A mensagem dizia o W, que significa a caminho, mas Zion não chegou em casa. As ligações para o telefone dela caíam na caixa postal e as mensagens da noite não eram recebidas. Finalmente, às 8h53 da manhã, ele escreveu para ela: "Você está viva?" Depois ele escreveu: "Isso é a pior coisa do mundo." Para aumentar a angústia pela ausência de Zion, Sierra recebeu uma resposta de seu primo, Jalen Brazier. Apesar do que sua filha havia lhe contado, Jalen respondeu que não esteve com Zion na noite anterior. Ele perguntou a Sierra com que frequência Zion dizia estar com ele. 1 ou 2 vezes por mês, ela disse. Ele respondeu por mensagem frustrado. As mentiras de Zion sobre ele eram muito traiçoeiras e perigosas, ele disse. Mas por que mentir sobre passar tempo na casa dele? Ele sugeriu que ela devia estar com alguém que morava perto dele. Zion compartilhou a localização do celular com o namorado Vertese. Esse rastreamento a colocou do outro lado da rua da casa de Jalen às 11h24 da noite anterior. Vertese, admitidamente um pouco inseguro no relacionamento, tirou um print da localização da namorada exatamente nesse horário. Jalen sugeriu que Zion talvez o usasse como álibi, enquanto estava na casa de um vizinho. Ela deve conhecer outra pessoa na rua ou nas proximidades. Jalen sugeriu de forma prestativa que Sierra fosse a polícia, mas pediu para não ser envolvido nisso. Vertese não foi tão facilmente convencido. Ele inundou Jalen com mensagens. Ele confrontou o jovem de 23 anos com a captura de tela do seu celular. Jalen respondeu enviando um vídeo do sistema de câmeras Ring. Ele afirmou que não havia registros de Zion na casa. Ela nunca esteve lá. A polícia de East Point não demonstrou urgência ao registrar o boletim de desaparecimento de Sierra. A filha dela já tinha fugido de casa antes. De acordo com a mãe aflita, os policiais na delegacia não mediram palavras.
A pessoa responsável agora nos disse claramente: vou ser honesta, estamos tratando como se ela tivesse fugido de casa. Recebendo pouco apoio das autoridades, ela decidiu agir por conta própria. Com a ajuda de familiares e amigos, uma busca por Zion foi iniciada nos dias seguintes. Distribuíram panfletos, organizaram mobilizações e falaram à imprensa. Precisamos que você fique de olho. A polícia precisa da sua ajuda. Isso mesmo. Nós precisamos da sua ajuda. Enquanto isso, policiais finalmente foram enviados para falar com Jaylin Brazier. Jaylin, o primo favorito autoproclamado de Zion, na verdade era primo de primeiro grau do ex-padrasto dela. Ou seja, ele era primo do ex-marido de Sierra. Aos 23 anos, ele era pai de 2 crianças pequenas e tinha uma parceira de longa data, Katrina. Sierra acreditava que sua filha e Jaylin sempre foram e continuaram sendo próximos. De acordo com Jaylin, eles não se falavam há anos. Eles o encontraram em casa com a namorada Katrina Smith. Como você está? E aí? Senhor Brazier. Sim, senhores. Qual é o seu nome, senhora? Katrina Smith. Vocês conhecem o Zion? Sim. Então, eles estavam dizendo... Jaylin convidou os policiais para entrarem e dar uma olhada pela casa. Ele disse a eles que tinha visto seu primo pela última vez quase um ano antes, em maio de 2021. A última vez que falei com o Zion, a última vez que a vi foi em maio de 2021. Jaylin continuou explicando que foram a mãe de Zion e o namorado dela que pareciam obcecados com a ideia de que ela tinha estado com ele naquela noite. Ele também se ofereceu para mostrar imagens da câmera Ring para Sierra. Quando ela deu uma olhada, a mãe achou que havia lacunas nas gravações da noite de 4 de janeiro que obviamente tinham sido apagadas. Eu fiquei tipo... A localização dela mostrava que esteve aqui e na casa da frente. Fiquei pensando, mas ela nunca veio aqui mesmo. Mas tudo bem. Tenho câmeras que provam que ela não esteve aqui. A polícia de East Point não encontrou nada suspeito durante a busca na casa. Não havia indícios de que Zion tivesse estado lá. Eles ouviram enquanto Jaylin explicava suas frustrações por ter sido envolvido no drama causado por uma prima de 17 anos com quem ele quase não convive. As vezes em que saí foi quando a levei para o trabalho e voltamos, fomos abastecer, basicamente mostrando que essa garota nunca esteve na minha casa. A gente acredita em você, cara. E ela é conhecida por fugir de casa. Ela já fugiu 4 vezes. E toda vez ela está na casa de algum cara. A mãe dela sabe disso, mas está agindo de um jeito que me deixa muito desconfortável. Ela é conhecida por fugir de casa? Sim, eu imaginei que vocês saberiam disso. Não estou dizendo que vocês não estão fazendo o trabalho de vocês. Só achei que ela teria contado essa informação para vocês. Bom, agora a gente sabe. Aproveitem o resto da noite, pessoal. Jaylin pode até estar enganando a polícia de East Point nesse momento, mas não a Sierra Milton. Ela realmente ficava de olho para ver com quem a filha saía de casa e muitas vezes cumprimentava o Jaylin pessoalmente na garagem quando ele vinha buscá-la. Ela sabia que ele mentia. Ele me disse que não via nem tinha contato com ela há 3 anos. Isso é impossível, já que você estava na minha garagem e me abraçou. A forma mais fácil de confirmar se Zion esteve do outro lado da rua, em frente à casa da prima, como indicavam seus dados de localização, seria checar as câmeras de campainha dos vizinhos. Por volta das 11h15 da noite do dia 4 de janeiro, um sedã branco, o carro que se sabe ser dirigido por Jaylin Brazier, foi flagrado entrando na garagem dele. Do veículo saíram 2 pessoas claramente vistas entrando na casa, um homem e uma mulher. Jaylin tinha levado Katrina ao trabalho pouco antes das 11 da noite naquele dia. Ela estava no turno da meia-noite em um emprego de manufatura. O turno ia das 11 da noite até às 6 da manhã. A segunda pessoa que entrou na casa às 11h15 não poderia ter sido Katrina. Os dados de localização do telefone mais tarde confirmariam que as 2 pessoas capturadas entrando na casa eram Jaylin Brazier e Zion Foster. A câmera não mostrou Zion saindo.
À 1h41 da manhã, a mesma câmera do outro lado da rua capturou Jaylin tirando o carro da garagem e depois dando ré para estacionar novamente. O porta-malas ficou voltado para o quintal. Após alguns minutos, o carro partiu. Ele voltou para a casa menos de 10 minutos depois. Mandados de busca foram emitidos para casa e carro. Dentro da casa, a busca foi infrutífera. O conteúdo do carro foi minuciosamente listado e examinado, mas não havia evidências claras sobre o que ocorreu com Zion. Isso até as autoridades trazerem os cães farejadores de cadáveres. Os cães indicaram claramente o porta-malas do carro de Jaylin. No dia 19 de janeiro, o jovem de 23 anos, acompanhado por um amigo que era advogado, conversou voluntariamente com os investigadores. Ficou claro que ele mentiu sobre estar com Zion na noite do desaparecimento dela. Jaylin se apresentou para relatar o que dizia ser a versão verdadeira daquela noite. Ele tinha buscado Zion na casa dela e a levado para a casa dele. Ele colocou seus 2 filhos, meninos de 1 e 2 anos, para dormir e depois se juntou a Zion na sala de estar, no andar de baixo. Vocês preparam a maconha, bolam o baseado, começam a fumar, vocês só estão assistindo TV, só relaxando? Sim, ela está me contando sobre a mãe dela, o relacionamento delas está muito melhor do que da última vez que ela falou com a gente. E sobre o namorado dela, sobre o baile de formatura, sobre o trabalho e tudo mais, e como ela está tentando conseguir um apartamento e tudo isso. Jaylin disse que fumaram maconha, o que pareceu deixar Zion muito sonolento. Ele viu a cabeça dela inclinar para trás, como se ela pretendesse tirar um cochilo sentada no sofá. Nesse momento, ele foi ao outro cômodo pegar uma bebida. Agora, vocês estavam só de boa e de repente ela simplesmente apaga assim? Quando levantei para pegar algo para beber e voltei, ela disse que estava cansada e encostou a cabeça. Falei que ia deixá-la dormir um pouco. Cerca de 15 ou 20 minutos depois, perguntei se estava tudo bem e pronta para ir para casa, mas ela não respondia. Jaylin relatou que o pulso da Zion estava fraco. Depois ele disse que o coração dela não batia mais. Ele disse que sua prima mais nova simplesmente morreu no sofá dele. Em vez de ligar para o 991, ele entrou em pânico. Sem saber como ela morreu, ele achou que pareceria que ele a tinha matado. O batimento cardíaco dela estava ficando muito, muito fraco e a respiração dela praticamente não existia. Então eu fiquei tipo, será que eu estou mesmo... Sobre a Covid, eu fui vacinado, pessoal. Tudo o que eu fumei, tudo o que a gente tinha era maconha normal. Então eu surtei. Eu pensei, bom, isso parece horrível, isso parece muito ruim. Eu não sabia o que fazer. Peguei ela e coloquei no porta-malas. E eu coloquei ela no porta-malas, no meu carro. E eu levei ela para Highland Park. E coloquei ela dentro de uma lixeira e então fui embora. Os detetives perguntaram como Jaylin sabia que Zion estava morta. De acordo com sua história, a jovem de 17 anos havia, inexplicavelmente e de forma muito abrupta, parado de respirar. Ela recosta a cabeça no sofá, talvez ainda estivesse viva. Provavelmente só estava chapada por causa da maconha. Mas quando você a sacode, ela não acorda. Você checou o pulso dela, foi isso que disse? E você percebe que ela não está respirando. O que você faz nesse momento? Entrando em pânico. Ok, então você está entrando em pânico e esse tempo todo... Foi nesse momento que achamos que ela estava definitivamente morta. Sim. Bem, ela estava morta? Você acha que ela estava morta naquele momento? Ou ela ainda estava apenas com a respiração fraca e... Não havia nada. Não havia nada naquele momento? Sim, exatamente. Você sabe a diferença entre morto e vivo, certo? Quero dizer, ela estava morta? Ela não estava respirando. Então eu presumi que era isso. E o batimento cardíaco dela estava tipo... Eu não conseguia detectar um batimento, não conseguia sentir um batimento nem nada. Acredito que ela estava morta, com certeza. Ok. Quero que você nos mostre a lixeira. Porque eu não quero me confundir e quero, obviamente, ir lá fora e ver se ela ainda estiver lá, então vamos precisar recuperá-la. E se não, então precisamos tomar as medidas para localizar onde ela está. Ok. Você está de acordo com isso? Absolutamente sim. Certo. Ok. Você está de acordo com isso? Com certeza. Jaylin levou os detetives até as caçambas de lixo em Highland Park, onde afirmou ter deixado o corpo de Zion semanas antes. Jaylin disse aos detetives que Zion esteve em sua casa por cerca de 2 horas antes de morrer.
Isso indicaria que ela morreu logo após 1 da manhã. Registros de celular indicaram que o aparelho dela saiu da rede a 1h15 da manhã, correspondendo ao horário em que ela parou de responder às mensagens de Vertese. Jaylin afirmou aos detetives que não apagou dados do aparelho desde a noite da morte de Zion. No entanto, eles descobriram que ele havia feito uma restauração de fábrica completa em seu telefone apenas 2 dias depois, apagando efetivamente tudo o que estava em seu aparelho. Ainda assim, os movimentos do telefone dele foram reconstruídos. Esses dados colocaram Jaylin nas lixeiras do Highland Park, a 1h48 da manhã. Ele afirmou ter colocado ela na lixeira à direita. Já não havia mais nenhum sinal dela lá. Essa é a lixeira? Sim. Ok, qual lixeira você usou? Vou chegar perto delas, tá? Foi essa lixeira? Sim. Você levantou a tampa? Já estava aberta? Já estava aberta? Sim. Você fechou? Sim. Você fechou? Sim. Onde você estacionou seu carro? Bem ao lado, bem na frente dele. Eu não consigo ouvir, desculpa. Eu disse bem na frente dele. Você entrou de ré ou de frente? Eu entrei de frente. Então vocês estavam lado a lado? Sim. Ele disse que meu bebê só morreu. E então que ele jogou ela em uma lixeira. Como se ela fosse lixo. Quando Jaylin prestou uma entrevista de acompanhamento no dia seguinte, em 20 de janeiro, inconsistências começaram a surgir na sua versão da história. Ele agora dizia que ambos usaram ácido naquela noite. A reação dela aos psicodélicos provavelmente fez seu coração parar. Claro, essa explicação era tão provável quanto a afirmação anterior dele de que a maconha tinha causado a morte dela. O detetive tentou usar essas novas alegações para forçar uma confissão. Talvez Jaylin usasse as drogas para justificar suas ações, seja quais forem os passos que tomou ao matar sua prima mais nova. Eu estava experimentando psicodélicos e ácido e... Acho que foi isso que a matou. Você acha? Sim. Você teve um momento de confusão? Não sabia o que estava fazendo? Não, ela também... Eu não sei, ela é muito forte também. Não. Também pode ter sido algo que ela mesma tomou. Deixa eu te perguntar uma coisa. O problema com essas drogas é que, quando você está sob efeito delas, você não sabe o que está fazendo. Quero dizer, esse é o motivo pelo qual as pessoas tomam, certo? Você fez alguma coisa quando estava... Quero dizer, porque, de novo, estou tentando entender isso e isso faria total sentido. Quando você tomou ácido, você teve, sabe? De novo, não estou dizendo que está certo, mas... Eu estava completamente bem, literalmente. Eu só acho... Eu não sei se o efeito para ela foi... positivo, ou... Isso mexe muito com o seu cérebro. Sim, isso faz muita coisa. E eu vou te dizer agora, faz sentido para mim agora. Tudo faz sentido para mim, você entende, né? Quero entender como esse cara jovem e legal, Jay, pôde machucar alguém. Mas agora faz sentido pra mim. Esse não era você, nem o Jay naquele momento, entende, né? Sim. Se você fez algo sob influência, eu preciso saber disso porque isso faz uma grande diferença. E eu consigo entender. Isso eu consigo entender. O detetive não conseguiu obter uma confissão. Sem essa confissão e sem localizar Zion, não havia provas suficientes para dar prosseguimento a uma denúncia por homicídio. Jaylin foi preso e mantido sob custódia por uma acusação de mentir para a polícia. Declarações que ele fez à polícia, enganando ativamente sobre o paradeiro de Zion Foster, sobre a saúde e segurança de Zion Foster em sua interação com ela. Em junho daquele ano, Jaylin conversou novamente com os detetives. Desta vez, apenas o áudio foi gravado. Naquele momento, ele mudou sua história mais uma vez. Jaylin voltou atrás em sua afirmação de que os dois tinham tomado ácido naquela noite. Essa parte não era verdade. Outros pequenos detalhes da história também mudaram.
Ele não descrevia mais Zion como desmaiada no sofá. Agora ela estava no chão. Ele afirmou que, pressionado pela polícia, inventou uma história mais elaborada para agradá-los. Foi tipo, bem, eu deixei de fora aquela parte sobre o LSD. Mas sim, nós dois tomamos uma dose de LSD e deve ter feito efeito diferente nela ou ter caído mal nela. Isso é besteira. Você disse pra ele que isso era besteira? Ah, sim. Ele está me dizendo isso. Ele está me contando besteira, dizendo que você não falou isso? Ah, não, foi isso mesmo que eu disse pra ele. Eu me senti pressionado a simplesmente dizer qualquer coisa. Caminhões de lixo de Highland Park foram rastreados até áreas específicas em aterros locais. A tarefa de vasculhar montes de lixo de toda a região de Detroit, acumulados ao longo de várias semanas, foi uma tarefa árdua. Começou um projeto com duração prevista de 8 semanas. Dezenas de voluntários, a maioria usando máscaras e trajes de proteção, auxiliados por máquinas pesadas, vasculharam camada por camada do aterro de forma sistemática, procurando qualquer sinal de Zion. Esperamos que a primeira fase leve aproximadamente 2 semanas, mas estamos fazendo o que é certo pelos motivos certos e vamos fazer tudo o que pudermos para trazer algum conforto. Nunca será um encerramento total, mas ao menos algum conforto e justiça para essa família. Jaylin Brazier, por sua vez, podia pegar até 4 anos de prisão pelas mentiras à polícia. O Departamento de Polícia de Detroit, o DPD, com o auxílio do FBI, continuou buscando um mandado de prisão por assassinato. Jaylin fez sua defesa ao juiz na sentença. Eu me entreguei. Sim, eu menti, mas eu não estava em meu juízo perfeito. Não havia como eu me preparar para uma situação como aquela. Eu estava com medo. Não sei como ela faleceu ou o que causou sua morte, só sei. Num momento, ela estava tranquila, estava bem, deitou-se por um instante. De repente, ela simplesmente morreu. Não sei o que causou. Não fui eu nem nada assim. Eu reagi de forma estúpida por medo e pânico como nunca senti antes na minha vida. Literalmente. Você acha que ela morreu e então você se desfez do corpo? Assim, do nada, essa foi a sua escolha? Sem saber o que fazer, fiquei sentado ali por pelo menos 10 minutos. E agora, o que faço? Ligo pra quem? Meus filhos estão lá em cima. A gente tinha acabado de conseguir este lugar, depois de quase 2 anos lutando por isso, e agora tudo está desmoronando. Não vou permitir nenhuma conversa neste tribunal. E eu queria poder voltar atrás. Eu teria chamado a ambulância, teria ligado pra mãe dela, porque a mãe dela é tão querida. A mãe dela é tão querida. E eu só sabia... Eu queria voltar atrás, ninguém estaria assim. Pelo menos eles poderiam dizer, ok, isso aconteceu, confirma isso. E todo mundo teria algum tipo de paz agora, sabe? Mas... Jaylin Brazier foi condenado a 23 meses de prisão. As ligações de Jaylin para casa, para a namorada Katrina e outros familiares foram rigorosamente monitoradas enquanto estava sob custódia. Às vezes ele usava o código de outro detento para tentar manter suas ligações em sigilo, mas sem sucesso. Ele também estava em posse de um celular proibido que usava para trocar milhares de mensagens com Katrina. Repetidamente em suas ligações, Jaylin perguntava se algo importante havia acontecido. Isso parecia ser uma tentativa mal disfarçada de perguntar se a busca massiva no aterro havia encontrado algo ou alguém. Minha suposição ali, a mais lógica possível, certo? É que não há nada de importante lá, nada importante ou novo. E por causa disso, há um último esforço para juntar qualquer coisa, sim, qualquer tipo de coisa. E isso é basicamente a coisa mais lógica que eu consegui pensar, estatisticamente falando. Mas eu só quero que você saiba, mantenha a cabeça erguida, não diga nada. Você pode negar. Amor, pare de falar. Eu só não quero que você fale sobre certas coisas. As preocupações de Jaylin sobre buscar Zion foram reveladoras. Se a história dele fosse verdadeira e ela tivesse morrido repentinamente por causa desconhecida e não violenta, ele teria motivos para querer que ela fosse encontrada.
encontrar Zion ou inocentar-a. Quanto mais rápido, melhor. Querer que ela seja encontrada deveria ser o sentimento de um primo que a amava. Curiosamente, repetidas vezes, ele expressou seu alívio por nenhum grande avanço ter ocorrido nas buscas. À medida que os últimos dias do projeto do aterro se aproximavam, ele se referiu a isso como uma busca por Covid. Relaxa. Hoje é o primeiro, amanhã é o segundo. É quando eles deveriam parar com esse negócio de Covid aqui, sei lá, basicamente parar de procurar Covid. Ah, normalmente tem uma... Você deveria receber uma atualização antes disso, então... Mas não é nada, então não se preocupe com nada. Jaylin cumpriu pouco mais de 9 meses antes de receber liberdade antecipada. Ele foi colocado em um programa especial de reclusão de 90 dias. Esse programa é estruturado como um treinamento militar, no qual detentos condenados por certos crimes podem se aprimorar enquanto estão lá dentro. Como recompensa, recebem liberdade antecipada. Já fazia quase um ano e Zion ainda não havia sido encontrado. Uma acusação formal de assassinato não havia sido solicitada, e agora o principal suspeito voltou para sua casa e sua família. Por que esse homem está livre? O quê? Posso admitir e ainda ser libertada. A liberdade de Jaylin Brazier durou pouco. Em 13 de junho de 2023, após 1 ano e meio de investigação, o DPD finalmente conseguiu um mandado de prisão. Vamos te deter rapidinho. Vamos verificar sua identidade, sua carteira de motorista e tudo mais. Precisamos descobrir quem você é, cara. Andando por aí sem carteira de motorista, você sabe como é. Sim, eu tenho ela na minha mochila. O jovem de 24 anos enfrentaria acusações de homicídio em 2º grau, além de adulteração de provas. Após ser preso pelo assassinato de Zion, 2 celulares extras foram apreendidos. Apesar da redefinição de fábrica que ele fez em seu dispositivo, os investigadores conseguiram recuperar parte da atividade. O histórico de buscas dele estava armazenado na nuvem. No dia 7 de janeiro, 3 dias após jogar o corpo de seu primo em uma lixeira, Jaylin fez algumas pesquisas no Google. Caminhões de lixo também são compactadores? Qual a força de um compactador de caminhão de lixo? Como a polícia obtém o histórico do seu telefone? E como você sabe se a polícia está te vigiando? Além dessas buscas incriminatórias, os investigadores descobriram que, nos meses anteriores ao incidente, Jaylin havia feito várias buscas perturbadoras por conteúdo pornográfico contendo as palavras prima e prima postiça. Os peritos conseguiram recuperar os resultados em vídeo dessas buscas, alguns dos quais eram supostamente muito violentos, além de terem conteúdo gráfico. Com a aproximação do julgamento, uma audiência preliminar revelou mais detalhes sobre as novas evidências surgidas após a libertação de Jaylin. A audiência pode ter dado à defesa de Jaylin uma nova teoria. Na audiência, Vertez Gonzalez testemunhou que acreditava que sua namorada tomava medicação regularmente para epilepsia. Ele disse ao tribunal que Zion lhe contou que tinha convulsões e que sem a medicação elas se tornavam mais frequentes e graves. Em uma ocasião, Vertez viu Zion quase desmaiar por um instante, inclinando-se para a frente antes de recuperar a compostura após apenas alguns segundos. Esse episódio, ele acreditava, poderia ter sido uma convulsão. Você já viu ela ter uma convulsão? Acho que sim. Sim, acredito que sim. Enquanto ela convulsionava, explique o que ocorreu. Só, quero dizer, só tipo um desmaiozinho. E ela desmaiava? Ela estava espumando pela boca ou... Não. Ok. Ela estava tremendo incontrolavelmente? Não. Ok, então ela só desmaiou? Sim, só por um instante. Aí ela, voltou ao normal na hora. Sierra Milton, cuja filha mais nova de fato foi diagnosticada com essa condição, testemunhou que não foi esse o caso. Zion nunca tinha sofrido uma convulsão. Centenas de páginas de prontuários médicos abrangendo anos de tratamento pareciam apoiar a afirmação de Sierra. Ainda assim, a versão dos fatos de Jaylin Brazier era apresentada de uma nova perspectiva. Talvez a condição de Zion tenha levado à sua morte repentina na sala de estar dele.
Talvez ela tenha tido uma convulsão. Agora só há duas pessoas que podem dizer exatamente o que aconteceu dentro da casa naquela noite. Uma delas é Zion e ela se foi. A outra é o réu, e vocês vão ouvir que quase toda vez que ele falou sobre o que aconteceu, a história dele mudou. E embora ele tenha se livrado do corpo de Zion, vocês vão ver que ele deixou para trás um rastro de evidências digitais. Isso é incriminador e vai mostrar para vocês que todas as circunstâncias levam a uma única explicação para o motivo de Zion ter saído da casa dele no porta-malas do carro naquela noite, e é porque ele a matou. Ela também tinha um histórico de convulsões e tomava medicação para convulsão. Agora, nesse dia em particular, ela foi até a casa de Jaylin. Eles estavam fumando. Jaylin contou à polícia, depois de um tempo, que ela estava com respiração superficial e batimentos cardíacos fracos. Ele verificou se ela estava viva, mas ela já estava morta. Ele ficou com medo por usar drogas, ainda ilegais em nível federal, e achou que poderia ser culpado de algo, então entrou em pânico. O telefone de Zion foi desconectado da rede a 1h15 da manhã da mesma noite em que ela desapareceu e depois foi perdido junto com ela. Mas o celular anterior da adolescente estava seguro em casa. Sierra Milton entregou esse aparelho para a polícia. Nele, eles encontraram meses de conversas entre ela e sua prima favorita. As mensagens que ele enviou variavam de sutis e perturbadoras a profundamente inadequadas. Em alguns momentos, as mensagens eram sexualmente explícitas. Mais de 4.000 mensagens distintas foram recuperadas do antigo dispositivo de Zion. Jaylin costumava convidá-la para sua casa quando a namorada não estava. Ele se ofereceu para deixá-la ficar no porão dele caso ela fugisse de casa. Ele ainda a orientou sobre como fugir da polícia caso escapasse de novo. O promotor assistente do condado de Wayne, Ryan Elsey, descreveu as mensagens como persistentes, às vezes elogiando sua inteligência e aparência e, em outras ocasiões, fazendo perguntas de forma imatura. Por exemplo, ele disse a ela que outros pensavam que eram um casal. Ele disse que Katrina, a mãe dos filhos dele, tinha ciúmes dela. Não é loucura? Isso fez sentido para ela? Depois, ele se gabou para Zion de como era fácil conquistar mulheres. Em um momento, ele se chamou de Deus. A promotora Elsie concluiu dizendo ao júri que o jovem de 23 anos vinha aliciando sua prima mais nova há anos, que ele fantasiava com ela e que, em 4 de janeiro, ele provavelmente cedeu aos seus impulsos. Esse foi o motivo distorcido que levou à morte dela. Os jurados ouviram que Jaylin soube que Katrina estava grávida do terceiro filho deles no dia em que levou Zion para casa. As mensagens do casal revelaram que ele mentiu para ela sobre o que fez após deixá-la no trabalho. Mais cedo, o enjoo e as ondas de calor dela a levaram ao pronto-socorro. Horas depois, o enjoo voltou. Ela enviou várias mensagens dizendo que estava muito mal para continuar no trabalho e pediu que ele a buscasse. À 1h25 da manhã ela escreveu: "Acho que preciso ir para casa. À 1h26 da manhã, não estou me sentindo bem. Pouco depois meu estômago dói. Estou me sentindo mal e fico alternando entre sentir calor e frio." A resposta de Jaylin foi só: "Você consegue, amor." Ele finalmente foi buscá-la naquela noite, quase às 3 da manhã. Ao fazer isso, ela notou um arranhão profundo na clavícula dele. Ele disse a ela que o gato o havia arranhado tão fundo que chegou a sangrar. Estranho, pensou Katrina. O gato nunca tinha arranhado tão fundo antes. O julgamento durou 2 semanas inteiras em maio de 2024. Jaylin escolheu não testemunhar. O Estado chamou 32 testemunhas. A defesa não chamou nenhuma. O caso contra Jaylin era em grande parte circunstancial, embora ainda assim fosse convincente. Um antropólogo forense que analisou o histórico médico de Zion determinou que a única condição que ela sofria que poderia possivelmente ter levado à sua morte era asma. Embora um ataque de asma se apresentasse exatamente ao contrário do que sua prima descreveu. Em vez de desmaiar silenciosamente e apresentar um batimento cardíaco fraco, Zion estaria lutando para respirar. Teria sido muito claro que ela estava em sofrimento.
Vertez repetiu seu depoimento de que Zion havia lhe contado que sofria de convulsões. Ele também admitiu que sua namorada era conhecida por mentir bastante. Parece que Zion gostava de contar histórias. Quando ele trouxe Zion para sua casa, tarde da noite, no dia 4 de janeiro de 2022, pelas costas de sua namorada grávida, que estava trabalhando na época, ele levou Zion para sua casa tarde daquela noite. E ela sai daquela casa no porta-malas do carro dele numa noite em que ele tem um corte inexplicável na clavícula. O que você acha que ocorreu naquela casa naquela noite? Ela morreu de Covid? Ela morreu de uma convulsão? Há uma alegação de que ele fez tudo isso. Ele fez o que fez porque ele temia ser pego por causa da maconha. Com medo de ser pego por causa da maconha, use o bom senso. Se for a uma loja de maconha, não haverá agentes da ATF esperando para te prender e levar à prisão federal por isso. É mais ou menos o equivalente a uma multa de estacionamento. Você já ouviu falar de alguém se livrando de um corpo que evitou uma multa de estacionamento? O próprio Vertez disse que Zion contou especificamente para ele que ela tinha um histórico de convulsões. A pergunta foi feita: você ficou preocupado quando viu isso? Não, eu não fiquei preocupado porque eu sabia do histórico de convulsões que ela me contou e que ela tomava medicação para isso. E o entendimento dele é que se ela não tomasse a medicação, as convulsões seriam muito piores. Sierra Milton e o resto da família de Zion aguardaram enquanto o júri entrava em deliberação. Tantas inconsistências que, mais uma vez, espero que no final das contas eles vejam essas inconsistências, percebam as mentiras e vejam a verdade. Que ele assassinou minha filha e descartou o corpo dela, com total desprezo pela vida dela. O júri voltou em apenas 30 minutos. Primeira acusação, qual é o veredito? Culpado. Segunda acusação, qual é o veredito? Culpado. Senhoras e senhores, por favor, levantem a mão direita. Jaylen Brazier negou o envolvimento no assassinato em sua audiência de sentença. Eu sei que a imagem já está formada, claro. E uma vez que isso entra na nossa cabeça, então é isso mesmo. Mas Zion não foi de forma alguma violado. Não se machucou de jeito nenhum. Disseram que eu nunca quis pedir desculpas ou que eu nunca tentei pedir desculpas. Isso não é verdade. O que eu disse é que eu sei que meu pedido de desculpas não vale nada, pois não pode mudar o que fiz. Antes de anunciar sua decisão sobre o tempo de pena que Jaylen cumpriria, o juiz Donald Knapp destacou o fracasso do condenado em aceitar qualquer responsabilidade pelo assassinato. Por ter se livrado do corpo de Zion, por mentir para a polícia e por causar tantos atrasos na investigação com suas mentiras. O pai deixou os 2 filhos pequenos sozinhos em casa. Ele manipulou e mentiu para a família. E no final das contas ele agiu sozinho. Era improvável, segundo o juiz Knapp, que ele algum dia fosse ser reabilitado. Jaylen Brazier foi condenado a 30 a 90 anos de prisão pelo assassinato e mais 5 a 10 anos por adulteração de provas. Essas penas devem ser cumpridas consecutivamente. Meu corpo estava tremendo. Mas, nossa, quando foi lido e foi dito de uma forma tão objetiva, estou tão feliz que eles perceberam. Ela foi amada. Ela é amada. Elas lutaram por ela. E este é o resultado. Então, eu estou feliz. Eu estou feliz que no final isso é justiça. E quanto a você, Jaylen, você achou que era esperto, tentou ser malandro. As pessoas viram quem você realmente é. E eu espero que você nunca saia. O corpo de Zion Foster nunca foi encontrado. Mais de 70 voluntários e a polícia procuraram no aterro sanitário por quase 6 meses antes de finalmente admitirem a derrota. Até a publicação deste vídeo, Jaylen permanece em uma unidade de triagem no condado de Wayne, aguardando sua transferência para uma prisão comum.
Obrigado por analisar comigo este caso trágico. Um agradecimento especial a Bex in Wonderland por se tornar o mais novo membro do Members Lounge. Eu sou o Kevin, este é o Just Thought Lounge e nos vemos no próximo vídeo. Keeping it objective, always been effective. Can say he got a knack. Pick of the litter, you see how Newton got his back. Yeah, the content that you need.